Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1, está escrito: De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Seja muito bem-vindo. Esse é o segundo vídeo, terceiro, na verdade, da série sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós entramos na passagem que Jesus cura um homem com a mão ressequida. Algumas versões trazem a mão mirrada. E o que destaca o texto quando nós lemos é que Jesus está na sinagoga, ou seja, no lugar em que os judeus se reuniam para ler a Torá e estudarem as Escrituras, e nesse momento o evangelista escreve que era no sábado, ou seja, o dia mais sagrado para os judeus, e lá existia esse homem que tinha a mão atrofiada, e Jesus traz esse homem para o centro, traz esse homem para o lugar com evidência, e aqui nos mostra a compaixão, a misericórdia que Jesus tem com as pessoas que não estão de acordo com o padrão da sociedade. E muitas pessoas deviam olhar aquele homem e repudiarem. Muitas pessoas deviam criticar aquele homem porque talvez ele poderia ter pecado, feito algo contra Deus e por isso estava pagando com isso. Mas Jesus age com bondade, mesmo sendo sábado, mesmo sendo um dia em que para muitos seria o dia em que não deveria ser feito nada. Jesus entende o princípio do sábado e que nesse sábado as pessoas deveriam salvar vidas ao invés de deixar de salvá-las. E aqui Jesus se entristece com a dureza do coração das pessoas que não haviam entendido ainda, os religiosos que não tinham entendido que o sábado, que trazendo para a nossa realidade, o dia que Deus nos dá é para fazer o bem, é para ajudar o outro, ao invés de deixar de fazer. E isso Jesus nos ensina a importância de nós ajudarmos o outro, de termos misericórdia, de nós termos bondade, de realmente sermos um canal de transformação na vida das pessoas que não estão com aquilo que nós entendemos que é a melhor coisa para a vida delas. Nesse caso, é o homem da mão atrofiada. E o texto conclui falando que os fariseus saem dali e conspiram contra os herodianos. Para quem não entende o contexto, talvez não seja muito fácil de entender quem são esses herodianos. Mas uma vez que nós entendemos que na época Israel era dominada pelos romanos, os herodianos eram aquelas pessoas que eram do partido de Herodes, dos romanos. Então, olha só, os fariseus, os religiosos da época, passam com inveja a tramarem, junto com pessoas que eram totalmente opostas a elas, que eram aqueles que apoiavam o Império Romano, a morte de Jesus, devido à tristeza, devido à inveja que eles tinham contra esse homem que trazia coisas tão diferentes para a doutrina religiosa deles. Continuemos no versículo 7. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não a apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Mais uma vez aqui, o evangelista traça o caráter da bondade de Jesus, o caráter de alguém que percorria várias terras, e lembre-se, na época não existia Uber, não existia carros, não existia nada, as pessoas iam a pé ou com uma montaria simples. O Senhor aqui anda em vários lugares, passa, as pessoas o seguiam para ele de vários lugares também, entendendo que Jesus trazia cura. Jesus tinha aquilo que as pessoas precisavam, não apenas a cura espiritual, a cura física, mas também a cura espiritual. Trazia a palavra do reino, trazia o evangelho, mostrava a elas que o reino dos céus estava próximo, ensinava-os que tudo aquilo que havia sido profetizado antes, no passado, no Antigo Testamento, agora tinha o seu pleno cumprimento em Jesus. Eu posso imaginar, nós podemos fazer esse exercício de imaginação e buscar entender qual era a coisa que mais atraía as pessoas para Jesus, qual era o ensinamento que mais levava as pessoas a buscarem esse novo ensinamento que Jesus trazia. É algo a ser pensado. E o evangelista conclui essa passagem
falando que até os espíritos imundos, pessoas que estavam oprimidas, estavam possuídas por espíritos malignos, precisavam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E isso nos fala que a importância de entendermos que até mesmo o mundo espiritual, o mundo maligno, entende quando a autoridade é dada a Jesus, a Deus, a Filho de Deus, e também àqueles que são chamados a serem os seus discípulos. No versículo 13, nós iremos ver sobre os 12 apóstolos. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto deles. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Nessa passagem, o evangelista vai falar sobre os apóstolos, os discípulos que Jesus chama. Aqui vai falar sobre o nome de cada um: Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. E aqui, mais uma vez, lembre-se, parece que nós sempre voltamos a essa parte, esse elemento da importância das pessoas. Eu falei em 3 vídeos já sobre isso, e o Senhor aqui também nos ensina isso, que ninguém constrói coisas relevantes sem ter pessoas ao seu redor. Existe aquele ditado que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. O Senhor nos mostra aqui isso. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo toda a autoridade contra espíritos malignos, contra toda a enfermidade, Jesus chamou discípulos. Jesus chamou pessoas que iriam continuar o seu ministério, mesmo quando ele não estivesse presente. Isso nos traz o questionamento: quais são as pessoas que nós estamos buscando para a nossa vida? Quais são aqueles que nós estamos levando, de fato, para construir algo para nós? Será que as pessoas que nós estamos trazendo para nós irão construir algo realmente relevante? Irão cultivar aquilo que nós estamos fazendo? Ou irão destruir? Ou irão criticar? Ou irão não ajudar-nos a fazer aquilo que nós estamos propostos? É algo a ser pensado, não é mesmo? O Senhor sobe ao monte, que nos traz a importância da oração, da comunhão com Deus, e depois desse momento de oração, de intimidade com o Senhor, ele então chama as pessoas. Então aqui nos traz também o princípio do direcionamento espiritual, de buscarmos a Deus primeiramente, de buscarmos a face do Senhor, e assim, tendo o direcionamento divino, nós podemos então chamar outras pessoas para que elas possam agregar naquilo que nós estamos construindo. No versículo 20, as pessoas vão criticar Jesus mais uma vez. Parece que não é algo que é tão diferente, né? Não é difícil. As pessoas toda hora criticavam Jesus, porque ele trazia algo que revelava a maldade que elas tinham. Versículo 20. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou a multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder maior dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e os blasfêmios que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Aqui, mais uma vez, os religiosos vão contra o Senhor. Eles vão dizer que a autoridade que ele tinha contra os espíritos malignos era a autoridade do próprio príncipe dos demônios. Aqui eles trazem Beelzebul, em hebraico significa Baal-Zebul, o senhor das moscas. Mas o Jesus logo responde de forma magistral, dizendo: como pode o chefe dos demônios expulsar os demônios? Porque a casa dividida não subsiste. Isso de fato é verdade. A família que está separada, a amizade que tem contenda, não vai subsistir. Isso Jesus nos ensina aqui, que se ele expulsava os espíritos, não era a autoridade do chefe dos espíritos malignos. Na verdade, era devido à autoridade do Pai, a autoridade daquele que criou tudo. E isso que Jesus vai nos mostrar também sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam: nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito? Será que eu pensei algo errado? Se nós estamos sondando nosso coração e perguntando se aquilo que nós estamos fazendo é uma blasfêmia, então isso já é um sinal de que nós não estamos blasfemando. Porque a pessoa que está blasfemando contra o Espírito Santo é como aqueles religiosos e hipócritas que criticavam Jesus, atribuindo uma obra divina à obra satânica. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não é capaz de, pelo Espírito, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, que é um dos papéis do Espírito Santo. Então fique tranquilo. Se você pensa, se você se arrepende, se você questiona se você está no caminho certo, é porque o Espírito Santo está em você e você não está blasfemando contra ele. Concluamos no versículo 31. Nisto,
chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: Olha, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesse momento, Jesus nos fala sobre a importância da família. A criação se inicia com uma família, lá em Gênesis, no Éden, com Adão e Eva. Depois, Jesus desce da eternidade e se encarna para formar uma família também. E aqui ele vai dizer que a família dele é aquela é composta pelas pessoas que cumprem a vontade de Deus. Isso nos traz, nos introduz ao reino, nos introduz essa família divina. Então eu pergunto para você aqui: as suas ações, o seu comportamento, sua atitude corresponde às pessoas que, no versículo anterior que nós lemos, blasfemam contra o Espírito Santo, as pessoas que atribuem uma obra divina a obra maligna, ou o seu comportamento é de alguém que cumpre a vontade de Deus, e isso revela a sua inserção, a sua introdução à família de Deus. Nisso, eu gostaria de concluir esse vídeo pensando sobre tudo isso que foi falado aqui. Nós começamos falando sobre o milagre do homem da mão mirrada. Jesus traz a evidência aquilo que as pessoas repudiavam e cura alguém que certamente para as pessoas não tinha nenhum crédito. Depois nós falamos sobre as curas que Jesus fazia, sobre os ensinamentos que as pessoas vinham até ele para poder ouvir. Em seguida nós falamos mais uma vez sobre a importância de termos pessoas ao nosso redor que vão ser chamadas para construir coisas relevantes para nós e não para destruir, e não para serem aquelas pessoas que não irão cultivar aquilo que nós estamos buscando. Em seguida nós falamos sobre a autoridade de Jesus e depois sobre a importância de cumprirmos a vontade de Deus. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, para que ele também seja entregue para mais pessoas. Nas próximas semanas nós estamos trabalhando novos projetos, novos vídeos e novos conteúdos para serem gravados. Certamente irão ajudar a todos.